Olá, pessoal. Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins. E o nosso entrevistado de hoje nasceu em Carlópolis, no Paraná, em 1985. Ele trabalha desde a infância em sua produção própria de objetos ressignificados. Apresentou sua primeira exposição individual aos 16 anos, na Casa de Leitura Jamil Sneg, pela Fundação Cultural de Curitiba. Aos 24, concluiu o curso de bacharelado em pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, e a sua produção suplanta a pintura que vivenciou na academia, dando continuidade ao processo iniciado na infância de resgatar materiais descartados, agrupando-os em composições e transformando seus significados e mensagens. Enriquecida ao longo dos anos com novos conteúdos e entendimentos, como as questões urbanas e ambientais, entre outras, a prática transforma num assembler, por assim dizer, ou numa adaptação feita ao seu modo, num assemblagista. E transitando claramente na contramão do sistema, é um artista que evidencia a impregnação afetiva trazida pelos objetos que coleta em função de suas vidas e usos pregressos, tratando em sua prática artística de questões sociais relacionadas à infância, à memória, ao gênero e à repressão. E ele vive trabalha em Curitiba, mantendo um espaço expositivo e ateliê em sua própria residência no bairro Boa Vista. E estamos aqui com Rafael Codonhoto. Rafael, obrigada por aceitar o convite. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Conheço já um pouco o seu trabalho e hoje é uma oportunidade para a gente conversar um pouco mais sobre ele. E para começar essa entrevista, eu quero fazer uma pergunta para você, que é: quem é o Rafael Rodrigues de Oliveira? Eu sou uma pessoa que eu acho que o trabalho artístico ele tem essas questões de ser uma coisa que vem da infância. O meu trabalho, o meu pai, quando a gente veio para Curitiba, o meu pai ele trabalhava num caminhão de coleta de lixo, do lixo que não é lixo aqui da cidade. E Uhum. ele trazia coisas pequenas, pedaços de brinquedos e pedaços de coisas. E com esses pedaços eu já criava objetos pequenos, eu criava os meus brinquedos. Isso eu acho que o meu processo criativo, o meu processo de pessoa, né, de entender que aqueles pedaços podiam ser coisas que iam se transformar em outras, já começa de lá. Eu, por observação também, né? Eu acho que a gente sempre vem por observação. Eu observava, sempre fui uma pessoa observadora no Uhum. lugar de onde eu estava, das pessoas que eu convivia, que eu via fazendo buraquinhos e um balde que se quebrou podia mudar de função. Então eu aprendi desde pequeno. O Rafael Rodrigues de Oliveira aprendeu desde pequeno a observar os processos, observar tudo que estava em volta, observar os caminhos. Maravilha, Rafael. E É isso, Ana. bacana. É interessante, né, que você já traz na definição de quem é o Rafael Rodrigues de Oliveira já essa essência de artista que você traz desde criança, assim, né? Então já fica meio que respondida a segunda pergunta, que é o que fez e o que faz você se interessar pelas artes, né? Que é esse olhar sobre o mundo e a possibilidade de ressignificá-lo. Eu entendo assim, porque como eu sempre fui uma pessoa que observou e garimpou, entre aspas, né, um garimpo urbano, eu sempre coletei materiais, né? Meu trabalho ele sempre foi com materiais coletados, né? Então eu sempre estava caminhando e atento aos caminhos, né? E vendo o que eles podiam me oferecer. E muitos materiais dos meus trabalhos vieram dos caminhos por onde eu passei, né? E de ensinamentos que a gente aprende até com as pessoas, com as conversas, porque de repente quando você está dentro de uma caçamba, catando um material, vem alguém conversar com você. E é nesse momento que a gente tem que ter abertura para tudo que pode acontecer, né? E os materiais, é aí que entra a impregnação.
eles já têm uma história por trás. Eles Uhum. já falam alguma coisa pra gente, da onde eles vieram, pelo que eles passaram. Então, acho que isso é um fator que dá força ao trabalho. Das pessoas, dos outros artistas também que trabalham com materiais, e materiais que já foram de outras pessoas, que vieram de algum lugar, que trazem a força da natureza, a força da mão de quem modificou já a primeira modificação, para depois a modificação artística. Sim, são vários processos, né, pelos quais o objeto vai passando, assim. E você está no na sua residência nesse momento, que é esse espaço, um espaço expositivo também, e o seu ateliê, né? Você poderia mostrar um pouco do seu trabalho, né, Rafael? Posso? Eu tô aqui ó, num jardim, tem umas pinturas pelo caminho, que é o espaço que eu costumo trabalhar. Essa é a minha bancada, e eu trabalho muito com coisas que já foram outras, né? E também, por exemplo, assim, eu pintei algumas coisas na Belas. Os trabalhos da Belas, eles acabam se tornando materiais para outros trabalhos. Então, tudo que eu pintei, tudo que eu fiz de gravura, tudo que eu fiz de desenho, eu considero como material para as coisas que eu estou produzindo nesse momento. E, e com coisas coletadas junto. Então, é uma mistura, né? A assemblagem é justamente isso. Uma mistura de materiais dando novos significados, né? Esse aqui era uma tábua de carne, por exemplo, que se tornou esse trabalho aqui, com esses bordados, com essas pinturas de óleos, que foram óleos que eu pintei durante a Belas Artes. Uhum. Já no caso desse outro trabalho que está aqui em cima da mesa, ele é totalmente de coletas, né? São papéis que eu coletei na cidade e é uma pequena fotografia colada sobre madeira, né? Que eu já encontrei ela assim e eu fiz a interferência sobre a fotografia, sobre o suporte. Aqui nesse outro aqui que está aqui, vamos ver se eu consigo afastar. É difícil de mostrar, um pouco difícil. Eu interfiro também com coisas que eu coleto em bazares de caridade, nos asilos da cidade, que também já tem a ver com a manualidade de outras pessoas, né? Esse aqui é um tradicional crochê. Então, como o meu trabalho, ele é um trabalho que reutiliza materiais, né? O suporte disso aqui é uma rena de Natal. É uma estrutura de metal que as pessoas usam para decorar o Natal, o fim de ano, né, na frente das casas. E isso Uhum. aqui é justamente aquele crochê tradicional. Eu também garimpo de bazares, brechós e lugares de caridade material. Toda a parte que eu uso de têxtil no meu trabalho é garimpada em bazares de caridade aqui da cidade. Então tem a história da pessoa que fez essa parte metálica, que soldou, tem a história dos natais, onde essa peça ficou na frente da casa das pessoas. E também tem o tempo que a pessoa ficou lá fazendo esse crochê, que um crochê, né, na verdade, um crochê tradicional, ele tem um molde, ele é uma coisa por um artista, que é uma coisa muito mais livre, né? Aqui eu usei a memória do tradicional para transformar nessa memória contemporânea, né? Uhum. Ela tem todinha o tempo da pessoa, né, que ficou fazendo esse crochê. É um trabalho que demanda muito tempo. Ela ficou sentadinha, ficou contando ponto por ponto que ela fez, ou Uhum. ele. E, às vezes eu fico pensando que a memória é justamente isso, né? Para esse crochê ter chegado num lugar de doação de caridade, provavelmente essa pessoa já não está mais aqui convivendo no mesmo momento que a gente. Uhum. Provavelmente ela deve ter falido de certa forma é conservar a memória dessa pessoa. Eu Isso me faz pensar de uma fala que eu fiz uma vez no Sesc para umas turmas de crianças existia
eu levei os trabalhos e foi uma coisa muito interessante, porque um adolescente daqueles que estavam lá, eles me questionaram se eu não estava destruindo fotografias, porque o meu trabalho ele é um trabalho que tem muita fotografia, né? E são todas fotografias recolhidas da cidade. Uhum. São fotografias que eu recolhi em caçamba, comprei em bazares de caridade. De certa forma, eu acho que é restaurar a memória, né? É não deixar que ela se acabe. E no mesmo momento que eu penso tudo isso, é criar uma nova memória. O meu trabalho, ele cria uma nova memória, cria uma nova narrativa sobre aquela fotografia. E faz com que ela se mantenha, porque várias fotografias que eu recolhi em caçambas, elas já estavam molhadas, elas, quando chegam aqui no ateliê, elas passam por um processo de limpeza, de detetização, tudo para manter. No fim das contas, é sempre mantendo um pouco mais a memória do objeto, mantendo um pouco mais aquela imagem, firmando aquela imagem, né? Que ela vai Uhum. continuar ainda falando, e falando outro discurso, que talvez não tenha nada a ver com o discurso daquela pessoa mesmo, da pessoa da fotografia. É um discurso novo, é um discurso criado, uma nova narrativa. Sim. Aqui, onde eu estou sentado, aqui com a minha máquina de costura, surgem muitas dessas coisas de fotografia costurada na máquina, ou costurada à mão, ou trabalhos da Belas recortados e transformados em outros. O meu trabalho, ele é justamente, eu ressignifico desde coisas que foram coletadas pelo caminho até de coisas que eu mesmo já fiz, porque é uma forma de colocar um novo olhar sobre o que a gente já fez. Quando a gente recorta, quando a gente une de uma forma diferente, é um novo pensamento até sobre o que a gente mesmo já fez. Nessa última exposição que teve aqui no espaço, era uma exposição justamente com todas as coisas que eu herdei de uma madrinha minha que faleceu. E o meu trabalho era montar essa instalação através dos objetos. Uhum. Eu, junto com os visitantes, eu pensei em tantas coisas. Eu pensei que pelos objetos a gente sabe os caminhos que as pessoas percorreram. A gente sabe do que ela gostava, de quais as escolhas de cores, de quais as escolhas de formato. Então, eu acredito que o objeto ele conta sobre a pessoa, mesmo até se você tirar. Era uma bolsa. Às vezes, uma bolsa, o que as pessoas guardam em bolsas, né? Dá para a gente abrir um leque muito grande de pensamentos sobre. Uma mulher guarda muitas coisas nas bolsas, né? Às vezes, uma mulher abre a bolsa, tem tanta coisa dentro. Uhum. É uma história que dá para saber tudo que ela usa, o que ela consome, tá tudo ali. Mas mesmo tirando isso de ser uma bolsa, o formato da bolsa tem a ver com a escolha da pessoa, a cor da bolsa tem a ver com a escolha da pessoa, tem a ver com o lugar por onde ela passou. E eu acho que isso, no caso dessa instalação, né, que era o espólio da madrinha, era justamente contando sobre os caminhos por onde a minha madrinha passou e as coisas que ela colecionou durante a vida dela. Eu considerava nesse espólio e considero tudo que sobrou depois de 2 meses de exposição, porque era uma exposição interativa, onde as pessoas podiam levar pedaços da instalação por valores é, pequenos, eram valores simbólicos, mas as pessoas podiam levar pedaços da instalação. E tudo o que sobrou vai ser o material que eu vou interferir. Eu agir com esse espólio, com essa herança, ao contrário. Eu vou trabalhar com o que sobrou. O que as pessoas não escolheram, o que eu vou interferir. Era um pensamento ao contrário. Mas e sobraram umas coisas que talvez, se eu estivesse andando por aí, eu recolheria. E eu achei isso muito interessante. E Muito nessas visitas interessante. eu pude falar para as pessoas sobre ressignificar, sobre memória. Foi um processo muito forte Uhum. de Você, lembrar. E as pessoas que levaram coisas daqui, elas sabem de onde vieram as coisas.
Isso é muito interessante. Não era como comprar uma coisa por um valor pequeno num brechó ou coletar de algum lugar na rua. Elas sabiam de quem era, elas sabem um pouco da história da Hum. pessoa. E eu acho que isso é bem interessante pelas questões de memória mesmo, de fortalecer a memória do objeto e da pessoa, né, por trás do objeto. Sim. Muito interessante. É um resgate de memórias também, né? Ao mesmo tempo em que você faz essa ressignificação, alguma coisa de cada objeto se mantém ali e era algo que ia para o lixo, estaria perdido. Assim, você resgata esse objeto, né? Resgata essa memória e cria a sua, de uma forma autêntica, assim, uma outra forma, né? Uma forma assim de construir a partir da memória do objeto. Às vezes o objeto ele já chega falando alguma coisa, um tecido bordado. Eu já recuperei muito tecido bordado de caçamba, assim, e às vezes eu fico pensando a todo o caminho, né? Que é uma fibra vegetal, é um algodão, né? Precisou trabalhar o solo. A gente precisa saber como trabalhar o solo, a gente precisa saber como plantar, a gente precisa saber como extrair a fibra. Uhum, Em outros tempos mais remotos, né? Tecer essa fibra, transformar num tecido. Até a pessoa que chegou para bordar, ela tem o conhecimento do bordado, que é uma técnica, ela tem um desenho que ela vai executar, ela tem o tempo e a prática dela fazendo, vai cobrir uma mesa, nessa mesa as pessoas vão conversar, vão viver, vai acrescentando as camadas, né? Eu acho que é muito sobre as camadas. Até naquele trabalho que eu mostrei ali em cima da mesa, esse trabalho aqui, eu penso sobre as camadas, né? É uma veladura contemporânea de camadas de papel. Enquanto eu estou pensando isso assim, é justamente voltando a esse pensamento de que as coisas são feitas com pequenas camadas. uhum, Camadas como camadas de conhecimento. A gente é assim, né? Tudo que a gente vai vivendo vai acrescentando uma camada. São várias sim. camadas de conhecimento, dos caminhos, dos lugares onde a gente vive, das coisas que a gente vai aprendendo. Uhum. E esse seu modo de trabalhar, Rafael, também ele traz uma questão política muito importante, né? Que é essa questão ambiental, assim, de reaproveitamento do material. E, e eu tenho por primícia sempre usar o que que já está, que de certa forma seria transformado em lixo, porque eu não acredito muito no lixo, né? Eu acredito que são materiais que podem ser transformados. Então, eu tenho aqui bastante coisa que eu já coletei, Uhum, e antes de pensar em comprar qualquer coisa, eu penso em primeiro utilizar o que já está aqui. uhum, Muitas coisas eu penso assim, mas eu não preciso cortar mais uma árvore. Com tanta uhum, madeira que já tem, e madeira que já está pré-trabalhada, que já passou pela indústria. E daí eu sempre eu lembro de todos os processos, né? São os processos da terra, uhum, que eu sempre falo isso da embuia também, é o mesmo processo, né? Porque a gente tem aqui em Curitiba o Bosque do Capão da Embuia, né? sim. Que a gente tem embuias lá com 1000 anos, né? E elas não são, não sei se você já visitou o Bosque do Capão da Embuia, mas elas não são árvores muito grossas, não. Uhum, São árvores grandes, mas não são muito grossas. E para fazer tábuas e para fazer objetos com elas geralmente vão ter mais de 1000 anos. Então, me faz pensar sobre isso, assim, que para ela se transformar num objeto, ela tem que ser mais grossa do que 1000 anos. E são 1000 anos de memória da Terra, de tudo que viveu em volta dessa embuia, de todas uhum, as plantas que viveram em volta, de todos os bichos que viveram em volta, que foram morrendo e foram alimentando essa
árvore. Eu sempre acabo chegando em todos os materiais que eu começo a pensar nisso. Por que que a gente vai extrair uma coisa nova se já tem uma madeira com mais de 1000 anos pronta ali na caçamba ali do vizinho, da rua, que eu posso andar um pouquinho. Então eu saio caminhar, toda vez que eu saio caminhar, eu volto com uma coisa na mão. E numa coisa que pode ser um suporte para o meu trabalho artístico, que vai sofrer, vai chegar aqui, vai passar por uma limpeza, que vai ser adequado para isso, né? Para se transformar num trabalho de arte. Sim. Porque eu acho que essa é a função do artista, adequar tudo que existe. E Uhum. eu não consigo pensar na arte que só vai e compre o material e use. Eu gosto de pensar nessa transformação de tudo que já existe, que está caído pelo caminho, que foi perdido por alguém, que Uhum. chegou a ser lixo e agora voltou a ter um status muito importante, que é de um trabalho artístico que tem pensamento, que é um pensamento sobre a terra mesmo, sobre a memória das coisas que estão por aqui. Uhum. Nossa, Rafael, eu Eu fiquei. cato cacos de cerâmica, eu cato madeira, metal. Ana, desculpa, não entendi o que você falou. Nossa, Rafael, eu fiquei. Travou? Tá, travou só no finalzinho um pouquinho, assim, que eu acho que tá com delay, né? Mas o que eu quero falar é que, enquanto você fala sobre isso, primeiro que eu fiquei arrepiada, assim, e esse seu olhar, né, tão sensível sobre toda essa materialidade que tem no mundo, no planeta, assim, nos deixa num lugar até constrangedor, assim, porque enquanto você falava sobre a árvore, chega até a parecer, ou melhor, a denunciar essa prática perversa que é chegar lá e cortar essa árvore com tanto material que já existe, né? E se a gente for pensar na situação atual do planeta, né, essa crise ambiental imensa na qual a gente vive, que, ao que tudo indica, está se direcionando para o extermínio dele. Então, é, são reflexões que você traz que a gente precisa realmente levar em consideração, assim, né? E que legal que você faz isso e obrigada por trazer esse olhar. Então, eu queria mostrar, por exemplo, essa minha história de reutilizar trabalhos, ela ficou um pouco mais constante durante a pandemia, né? Porque eu tinha que. Eu pensei em todos os materiais que estavam aqui juntos comigo, coletados pré-pandemia, e eu comecei a reabrir pastas e rever materiais que eu tinha produzido, né? Coisas que eu já tinha produzido durante o meu período de belas artes, durante os meus períodos de ateliês aqui na cidade, coisas que eu tinha produzido e eu resolvi fazer também. Tem uma sériezinha que é sobre aglomerações, esse é um dos trabalhos que eu gosto de mostrar, que ele é justamente a aglomeração. Tá dando para ver? Aham, a parte de cima mais. Agora sim. Ele é uma aglomeração dos modelos da Belas Artes, que eu pintei durante os 4 anos de Belas Artes. Uhum. E eu peguei isso assim, comecei a lidar com vários objetos pequenos que eu tinha recolhido, e, esse aqui eram só bonequinhos, ursinhos e coisinhas que eu recolhi do caminho também, e fiz essa aglomeração. E Que fui, legal. e fui fazendo várias aglomerações de coisas, porque era um período que eu estava pensando em aglomeração e o perigo da aglomeração estava muito evidente assim naquele momento, né? Uhum. E, e durante esse período também, desde que teve o fechamento de tudo aqui, a gente teve que ficar em casa, eu comecei a fazer um mês a mês da pandemia. Era um diário, só que
contando um pouco de cada mês. E eu fui com ele até chegar a nossa vacina. Em todos eles tem essa parte de invólucro, né, das coisas que estão escondidas em todo aquele tempo acontecendo, a data Uhum. e o tanto de mortes, né? Então, é um trabalho com 20 pranchas, se não me engano. E eu vou trabalhando nisso. Então, ele é, sim, também esse diário, que é um mês cada prancha, ele é uma memória da pandemia, né? Assim como eu tenho também esse aqui que eu considero uma memória do meu jardim. Não sei se vai dar para enxergar. De todos os bichinhos, de todas as criaturas que viveram por aqui, dos ninhos, que são coisas que passaram pelo meu jardim. Deu Uhum. para ver, Ana? Deu para ter uma ideia, assim, que são alguns Só tirar, eu vou tirar a cúpula, que daí eu acho que tudo vai aparecer melhor. A cúpula faz um brilho, daí a gente não consegue ver. Uhum. Que é assim, ó. Então, são todas as coisinhas que viveram aqui pelo meu jardim. Uhum. Algumas são coletadas do caminho também, então essa é uma memoriazinha da natureza que me cerca, assim, dos ninhos, dos passarinhos que foram fazendo ninho aqui em casa, dos bichinhos que foram morrendo por aqui. Então também é uma forma, como ele tem o trabalho, virei de formas bem estranhas aqui agora. Como eu trabalho com memória, então ela não tá só numa memória do objeto, tá na memória da natureza, na memória das coisas que me cercam, né? Então tá bem amplo assim essa produção de memória. Sim, Ah, uma outra eu coisinha. perceber. Conforme você vai mostrando várias facetas do seu trabalho, a gente vai percebendo que realmente você trabalha com todas as memórias, né? Praticamente que estão ao seu alcance, assim. Eu só queria fazer um comentário em relação a esse trabalho que você fez durante a pandemia, né, do diário, com as 20 e poucas pranchas, tal. Como é interessante esse trabalho e como também ele fica com um registro, né, desse momento histórico pelo qual a gente passou, assim, quão importante ele é também, né, Rafael? E eu quero muito ver Sim, ele de perto, quando for possível. eu te- sim, sim. Eu tenho uma dívida com as pessoas com esse trabalho que eu vou te contar qual é essa dívida. Enquanto eu estava produzindo, eu mostrei os versos para as pessoas do trabalho. O bordado, eu mostrava só os versos. E eu acho que até um destaque no Instagram com uns versos desse trabalho. E eu prometi que assim que ele fosse sendo concluído, eu ia mostrar. Mas o que aconteceu? Que as coisas foram acontecendo e ele foi direto para uma exposição. A gente chegou à vacina, Uhum, teve a vacina, ele já foi direto para uma exposição no Museu do Portão, né? Que é o Corpo na Linha de Borda. uhum. E ainda eu não fiz a foto. Não, existem as fotos de um a um, só que eu ainda não postei para as pessoas. E as pessoas que acompanharam o processo de longe ainda não viram. Então eu vou fazer ainda esse prancha no Instagram para as pessoas acompanharem. Beleza. E se tudo der certo, logo a gente vai mostrar esse trabalho de novo, porque ele é um trabalho que precisa circular e vai circular com certeza. Legal, bacana, É. esperar. Isso. Mas você é convidado, se quiser vir aqui ver pessoalmente, pode vir. O que eu ia falar Sempre que era possível, eu assim, volto. que eu ia mostrar, que eu acho interessante, que é assim, ah, vai sobrando os restinhos de coisas, né? Vamos ver se eu consigo mostrar assim.
é um monte de restinhos, né? A gente pode jogar fora ou trançar tudo e usar para outra coisa, para outro trabalho. Eu acho que é a postura que a gente tem que tomar. Se a gente só quer jogar tudo fora, e fora da onde, né? Uhum, O que é jogar fora, né? Fora do que. Então, uhum, o pensamento está nisso, assim, né? Eu posso trançar e usar em um trabalho artístico, posso trançar e colocar, em vez de usar uma fita de plástico para dar de presente para alguém, o pedacinho que sobrou, ele ainda pode ser trançado e usado para outra coisa, para um trabalho artístico, para dar de presente para alguém, para inserir num outro objeto. Não precisa. A gente sempre tem essa mania assim de, isso não serve mais. uhum, Aí eu acho que para mim assim, eu sempre tento, ah, é uns pedacinhos que não servem para nada, mas amarrado um no outro ainda eles servem sim. E dá para a gente prorrogar esse tempo, porque é uma fibra, é uma que tem a memória dela e agora ela se transformou nesse material e a gente vai usar esse material de que jeito, né? De qualquer jeito ou consciente, né, de tudo que a gente está fazendo, né? Pensando ou pensando só desperdiçando e para produzir mais e sempre a gente fica nesse fluxo, né? De sim. produzir mais. É, e tem Eu sou esse no mito. tentar, Desculpa, eu não ouvi, Rafa. desculpa, eu tô mais no fluxo de reutilizar e reinventar coisas. Sim. Esse Interessante aqui, interessante isso que você fala, porque tem esse mito de que o novo ele tem mais valor, né? Porque é o novo, o material novo ele tem um aspecto assim que parece que é mais bonito. Só que onde que reside a beleza, né, desse novo? E às vezes o material reutilizado, ele traz um outro tipo de beleza, que é essa beleza da conservação do planeta, né, e do meio ambiente. Muito interessante, uma ressignificação do sentido do olhar para a matéria, né, Rafael? é, então, esse aqui era outro que eu gostaria de mostrar, que são as serpentes mentais, que foi outro trabalho. Deu para ouvir, Ana? Tá dando. Que foi feito também durante a pandemia, que o suporte ele é uma mola de colchão. E, e esse trabalho foi feito todo com pedaços de tecido, né? E foi cheio com coisas, essas coisas pequenas que a gente jogaria fora, Uhum, coisas pequenas. Então é sempre pensando na coisa até para minimizar mesmo, né? Ainda ele serve para como enchimento de alguma coisa. Ele ainda você pode usar ele para encher alguma coisa. Então, será que o material pequeno tem menos valor? Virou só lixo mesmo? O que que é lixo, né? uhum, Quando eu fiz uma exposição que foi agora, não tão, foi no final do ano passado, que foi sobre os meus últimos 10 anos de produção, que foi, primeiro ele foi para Blumenau, e daí uhum, depois ele foi para Pomerode. A minha curadora era Celane Refosco, maravilhosa, e uma das coisas que a gente conversava com as pessoas era justamente sobre é mais fácil você usar um material que descartado ou é mais difícil? Tudo que você precisa fazer para ele voltar para o ciclo, né? Você uhum, precisa, se for tecido, tem que lavar, se tiver rasgado, tem que costurar, tem que tirar o pedaço que está podre. A madeira tem que lixar, tem que lavar, tem que detetizar. Então, fazer um trabalho com um material que reutilizável, entre aspas, assim, uhum. no fim das contas, ele não é só uma forma mais fácil. Ele, na verdade, não é nada mais fácil, Sim. porque ali você vai ter que
pôr bastante intenção para ele poder se tornar de novo um material com a estética que você deseja, né? Uhum, Então, ali precisa de bastante trabalho em cima para ele voltar a ser uma coisa com uma estética agradável. uhum, Depende da estética que o artista deseja, né? sim, Eu sou um artista que gosto das coisas com bastante acabamento, então eu uhum, fico bastante em cima do material, principalmente porque o meu material ele é um material colhido da cidade. Ele é uma memória da cidade, dos meus caminhos. Então, é, ele várias vezes ele não está assim da forma que eu desejaria. Às vezes eu aceito a forma com que ele está, porque conta mais do caminho dele, e às vezes a gente faz correções, porque a gente precisa daquela estética para aquele momento, né? Que eu uhum, acho que é ok também. Mas eu prezo por usar coisas que já estão lá, que eu não vou precisar ir numa loja para comprar. Ele está no caminho. Mas não que isso vai ser mais simples só porque ele está no caminho. Não é mais fácil só porque está no caminho, porque eu não precisei comprar. Às sim, vezes ele precisa de muito trabalho até ele se transformar. Transformar os entendi. materiais, ele requer bastante da gente, né? Uhum, entendi. E, Rafael, na apresentação, né, no texto fala sobre, na sua apresentação, que você trabalha também com essa ressignificação das suas memórias da infância. Eu não sei se você tem aí aquele trabalho das mariposas, se daria para mostrar. Ah, eu deixei um separadinho bem fácil. Ah, legal. Porque É, esse trabalho, eu não sei se você também, provavelmente você reaproveitou o material também, né? ele é todo de material reutilizado também. Uhum, Vamos ver se eu consigo. Ele é um trabalho que foi todo os posters, né? São posters de madeira. uhum, Acho que até era uma coisa bem tradicional, né? Deixa eu mostrar o verso. As pessoas já vão reconhecer. É difícil mostrar segurando. Consegui? uhum. Deu para ver uma costura ali Aqui. na parte superior. Alguns têm mais costura, outros têm menos. É, é justamente trabalhando com essa ideia de que. Não, primeiro eu vou falar do material, que é importante. De novo, tem essa questão das camadas, né? Que Uhum, eu acredito muito que a gente é feito de camadas, então eu queria que fosse um trabalho de camada, e eu pensava nessa forma contemporânea de veladura, né? Que uhum, fosse uma veladura contemporânea. Então são camadas de papel e camadas de tinta. Esse papel também foi todo recolhido da cidade. Eles são papéis finos de álbuns para selos, álbuns para guardar selo, que traz tem essa memória, né, de viagem, né, de caminho também. E os sim. posters são que todos foram recolhidos nos lixos da cidade, que eram fotos que tiravam das crianças é, nos anos 60, 50, 60 e reproduziam bem grande. Esse é um trabalho que para mim ele foi uma coisa bem importante assim, era justamente o pensamento de como a gente não deixa como a gente não deixa as crianças se comunicarem, como elas não têm direito à opinião, Uhum, é, como é que a gente cria as nossas crianças, né? sim. É, não deixando falar e sofrendo abuso. Uhum, A cor vermelha, ela fala bastante sobre o abuso mesmo, né? Essa coisa que mexe no interno, que as pessoas várias têm que passar muito tempo da vida tentando recuperar, né? O que foi
roubado, de certa forma roubado, que Uhum, é um roubo da infância, né. Então, é uma série grande de crianças com bocas, olhos e narizes costurados, que elas não podendo falar sobre o que estão sentindo, não podendo ver, você não deixa ver, você não deixa falar, você não deixa ouvir, então é uma anulação da comunicação. Por que uhum. que o que uma criança tem a dizer é menos importante, né? Isso é um questionamento que sempre passa por mim, assim. Por que Sim, que uau. ela ela tá num momento de sim, de construção, e a gente tem que estar junto ajudando a construir, né, não tentando amordaçar, Uhum. proibir. É sobre formas de criação mesmo, assim, esse trabalho. Nossa, É, maravilhoso. Ele é muito tocante, assim, né? E ele vem com essa imagem bem dramática, assim, e feroz, né? É para falar de uma realidade que existe, assim. É claro que é, antigamente eu acho que era ainda pior, né? Essa repressão que existia em relação às crianças. Mas de fato, assim, a gente ainda vive num sistema em que a criança ela não faz parte totalmente, assim, né? Ela ela não tem uma voz, assim, e até que ponto essa voz não é realmente importante, né? Como você coloca, assim. E, nossa, eu eu tô bem tocada também, Rafael. elas talvez elas tiveram que ter esse formato sangrento, assim, entre aspas, a gente pode chamar de sangrento, para poder chamar atenção sobre isso mesmo, porque Uhum, às vezes se eu usasse uma forma mais sublime, eu não conseguiria gerar o diálogo esperado, assim, sobre o tema. uhum, Durante ela foi uma das séries que eu mostrei em Blumenau, né, e bem durante aquele período que teve uma menina grávida de 13 anos, que uhum, não tinha naquele momento, ela não tinha direito a escolher se ela queria ser mãe ou não, não deixavam ela fazer o aborto, estavam obrigando ela era justamente isso, ela não tinha direito à voz dela. Ela uhum, ela foi estuprada e ela não tinha direito de decidir se ela queria ter o filho ou não. uhum, Esse trabalho, ele pôde naquele momento ali, naquela sala, acontecendo tudo aquilo, ele pôde dizer assim: 13 anos. 13 anos ela foi estuprada violentamente, e ela não podia decidir se ela queria ser mãe ou não. Foi um trabalho que pôde ajudar muitas pessoas que passaram por lá a pensar sobre o assunto que estava acontecendo. Ele trouxe esse assunto sim, pesado, que a gente não tem que se privar, né. A gente tem que discutir as coisas, porque a gente só pode construir assim, porque se a gente ficar sempre calando, não deixando a pessoa que está ali, que foi estuprada, decidir se ela quer ser mãe ou não, uhum, uma criança, né, de 13 anos, que a gente só estava falando, né. sim. É muito perverso, né? E toda a atuação que teve sobre esse caso, assim, foi muito perversa também. De uma juíza tentando manipular mesmo a, ao- a decisão dessa menina, assim, né? Forte. Então, eu acredito que vários trabalhos eles estão aí para isso, para a gente poder discutir, poder criar soluções. Não que as pessoas que estivessem visitando a exposição iam criar a solução, mas a gente construir ideias, né, a gente construir um caminho Uhum, de pensamento, porque quando a sociedade ela constrói um pensamento, fica mais difícil, assim, ser: "Ah, vai ter que fazer isso". Espera aí, a gente pode discutir sobre isso primeiro, eu colocar meu ponto de vista, você coloca o teu, mas se eu pegasse todas
porque ele foi um trabalho que esse trabalho foi construído ao longo de alguns anos, porque não chegou todos esses suportes não chegaram aqui de uma vez, né. Até eu fui construindo enquanto fazia, né, meu pensamento sobre o que eu estava fazendo, né. Se ele fosse feito de uma forma muito eu não ia poder discutir vários temas, né. Então quando o artista está fazendo e ele escolhe os seus temas, assim, são coisas que ele deseja discutir, deseja pensar sobre a infância. Vamos pensar sobre a infância? Ah, eu tenho muitas memórias da minha infância que são maravilhosas. Às vezes a gente precisa trabalhar as que não foram tão boas também, porque senão a gente só fica negando o que não foi legal e eu não discuti nunca. Uhum. A gente precisa discutir, a gente precisa discutir, precisa pensar sobre isso. Às vezes eu tô falando uma coisa, às vezes a pessoa vai lá e lê outra coisa no trabalho também. E eu acho Uhum. que o trabalho artístico, conseguir fazer isso é maravilhoso, porque assim a gente pode abrir um leque de leituras, de pensamentos sobre as coisas, né. Exatamente. E eu acho que é isso. Acho que nossa, Rafael, vamos parar por aqui, porque eu já, quase chorei durante essa entrevista. Fiquei realmente muito comovida, assim, e realmente, né, você é um artista que está atuando claramente na contramão do sistema, procurando trazer essas reflexões para que a gente possa construir um sistema humano, né, um resgate da nossa humanidade, assim. Obrigada por essa conversa, Rafael. Foi muito incrível mesmo falar de novo com você, assim, é, é sempre muito profundo, né? Não tem como não ter um contato com você sem recair nesse aprofundamento, assim. Então, só tenho a agradecer. Foi muito bom, assim, que bom que deu certo a conversa. E não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu só agradeço, porque o artista poder falar sobre o que ele está fazendo é maravilhoso, né. Eu acho que você proporciona isso, assim, porque não adianta a gente ter uma produção e não poder falar sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está pensando, né. E Uhum. o trabalho do artista é uma coisa que é contínua, né, a gente vem com um trabalho contínuo, 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 um pouquinho de cada vez, mostrando um pouquinho em cada exposição, mas que todas as pontinhas estão ligadas umas às outras ali, né, da produção, né. Sim. Então é importante a gente contar um pouquinho, que seja um pouquinho do que a gente está fazendo e o que a gente está pensando, eu acho muito importante. Obrigado. Valeu, Rafa. Obrigada também. E o pessoal que assistiu aí até o final também, um beijão, né? Até logo e gratidão por esse momento.